Ok, pessoal? Que bom estarmos juntos novamente na disciplina de Filosofia da Ciência, não é? Espero que nesse tempo das atividades, das pesquisas, no curso que vocês estão fazendo, possa estar enriquecendo também a didática, enfim, a forma como vocês estão lidando e vão lidar, não é? Digamos assim, na sala de aula e com as atividades que serão aplicadas não só aos estudantes, mas dentro de um contexto acadêmico, tá ok? Deixa eu ir abrindo aqui a permissão para o pessoal ir acessando, o pessoal está chegando aqui, tá bom? E vamos juntos aqui. Que ótimo, viu? Eu sei que hoje tem uma Copa do Mundo aí, né? Tem uma Copa do Mundo de times. Então, assim, se você é Palmeiras ou Botafogo, vai curtindo aí de longe, mas você ligado na aula, viu? Você não fica aí ligado lá no jogo, não, porque senão a coisa dá tilt aqui, tá bom? Mas é bom saber que os times brasileiros, né, estão indo bem na competição, mostrando que há uma performance muito interessante, não está distante da Europa, como a gente imagina que é o futebol, né? Sei lá, fora da realidade. Mas é bom demais a gente ver aqui os times indo bem. Queridos, eu não sei se vocês já acessaram, viram lá, tem uma atividade no fórum para ser discutida, né? E bem como a atividade da terceira unidade, que é uma sequência didática que vocês vão estar construindo, para que possam ser entregues no próximo encontro, né? Então, a gente vai ter a data, a gente vai estabelecer direitinho, mas no próximo encontro nós já teremos essas atividades em mãos, tá certo? E eu queria com vocês, sem mais delongas, pelo tempo, compartilhar a tela, tá? Do PowerPoint. Vocês vão olhar se está tudo ok, até porque eu procurei ver aqui, não tinha aparecido para mim, mas eu vou colocá-lo aqui, e aí a gente vai intercambiando aqui a disciplina, tá certo? Só um minutinho aqui. Interessante que eu coloquei ela aqui, não está aparecendo para mim, mas eu vou retomar aqui. Só um minuto. Alguém... Só um minuto, pessoal, por favor. Pessoal, eu estou aqui tentando abrir o PowerPoint, mas ele não está aparecendo para exibição. Alguém pode me dar uma dica aí? Que agora eu já fechei aqui. Novamente eu estou tentando abrir. E não estou conseguindo. Oi, Marco. Tenta desconectar de novo, professor, e conectar para ver se às vezes esse sistema dá uns sim, entendeu? Talvez até o seu perfil. Tenta desconectar e entrar de novo, ver se é possível isso. Mas você fala, eu sair do Meet e voltar e tentar novamente? Será que desconecta todo mundo? Não. Agora sim, Marcos, se eu não conseguir de tudo, eu posso mandar para o seu e-mail e você exibir na tela para mim, por favor? Pode ser que fique melhor no último recurso, viu? Certo. Mas tenta fazer essa parte, porque fica melhor para o senhor exibir. Aí para você escolher qual é o slide na hora beleza. passar também, viu? Às vezes é um bom. É verdade.
Tranquilo. Então, pessoal, só um minutinho, viu? Eu vou tentar de novo aqui, eu vou sair e retornar para ver se a gente consegue, viu? Pode ficar tranquilo na sala aí, porque vocês já acessaram, viu? Só um minuto. E aí, pessoal, apareceu para vocês aí o PowerPoint? Agora? Sim, está aparecendo, professor. Beleza. Então tá, deixa eu só abrindo aqui. Então, olha só, pessoal. Nossa aula hoje, ela tem como tema aproximações entre filosofia e ensino de ciências, e, na verdade, é continuação daquele momento anterior, não é? Nós tivemos o nosso encontro e discutimos sobre a estrutura das revoluções científicas de Thomas Kuhn, não é? E precisamos trabalhar um pouco melhor o tema, porque há aprofundamentos interessantes sobre essa condição, tá certo? Ao final, nós vamos mostrar como nós vamos desenvolver a atividade da sequência didática, né, para que vocês possam apresentar. Em algum momento, como eu vou estar apresentando e não vou estar vendo as mãos levantadas, alguém pode abrir o microfone e colocar algum ponto, tá, para a gente discutir, ou deixar mais para o final da apresentação, tá bom? Mas como vai ser dinâmico, então, à medida que nós vamos caminhando com os slides, vocês vão trabalhando aí. Ok, pessoal? Vamos lá, então? Pronto. Tá em tela cheia para vocês? Tá, não. Mas abriu aí, aproximações entre filosofia e ciências, tá ok? Abriu. Está aberto, porém precisa apresentar os slides, que tá, os slides na lateral. Nem ampliar mais, que ficou um pouco pequeno. Ficou pequeno? Então, deixa eu abrir um pouco Tentem mais. apresentar slides. Isso, eu fui em apresentação de slides. Isso, é. Dá uma olhadinha agora, melhorou? Aqui está aparecendo para a gente aqui, só não está aparecendo a apresentação de slides, entendeu? Tá como tivesse a tela mostrando Eu outros só deu zoom. Interessante, porque eu coloquei para apresentação de slides, e aí vou lá do começo, deveria estar aparecer para vocês no tamanho de apresentação. Olha aqui, eu coloquei e ele ficou. Mas assim, dá para fazer a leitura? Vamos caminhando, porque o nosso tempo também urge. A gente precisa caminhar. Eu vou tentar aqui, ver se aqui na apresentação melhora para vocês. E agora? Mesmo Tá jeito? do mesmo jeito, mas dá para o pessoal, eu acredito que dá para o pessoal ver. Aí. Então tá. Dizer Eu vou melhor tentar. aí. Pessoal, vocês podem me falar em algum momento, tá certo? Eu coloquei em tela cheia, coloquei aqui em apresentação de slides. Para mim, abre a tela de apresentação, mas enfim. Vamos fazer a leitura. Pessoal, dá para ler aí, tranquilo, mesmo dessa forma? O título da nossa aula? Ok. Bem, quais os objetivos que nós pretendemos alcançar na nossa aula de hoje? Né? Nessa perspectiva entre evolução, entre filosofia e ciência. Como é que elas estão intercaladas ou intercambiam dentro do conhecimento científico, tá certo? Nós vamos, em algum momento, também retomar alguns pontos importantes sobre o modelo de estruturação de Thomas Kuhn, né, de revolução científica, e eu queria que vocês, em qualquer momento, pudessem intercalar comigo aqui qualquer dúvida ou participação, tá ok? Bem, só um minuto. Pedindo para participar.
Muito bem. Todo o objetivo da aula é compreender a importância da filosofia da ciência no ensino de física. Nós vamos agora nós vamos trabalhar mais uma especificidade sobre o nosso curso, né? Porque até então nós falávamos sobre o ensino de física, mas estava mais amplo, dentro da área do conhecimento. Nós vamos trabalhar dentro do ensino de física, né? Como essa filosofia da ciência, historicamente, ela se estabelece e como isso, ao decorrer do tempo e dos anos, né? Nós vamos percebendo a forma didática, como se dá a estruturação do ensino, né, de ciências na física, nas ciências físicas, por assim dizer. Explorar conceitos filosóficos relevantes e suas aplicações no ensino, discutir metodologias baseadas... Só um minuto. Discutir metodologias baseadas em filosofia da ciência, não é? Como nós vimos anteriormente. Com essas três condições, nós vamos compreender a importância da filosofia da ciência na física, explorar os conceitos filosóficos relevantes dentro das aplicações no ensino e, finalmente, discutir metodologias, tá? Que vão embasar o ensino da filosofia, o ensino de filosofia da ciência. Bem, a importância da filosofia da ciência no ensino de física. Dentro desse contexto, não é? Como é que se dá esse papel da filosofia da ciência quando se torna algo necessário para que entendamos esse mundo físico, enfim, os fenômenos naturais, como o ensino de física também propõe esse ensino, esse conhecimento, digamos assim, adquirido ao longo do tempo, dentro de fundamentos, né, dentro de epistemologias, né, de estruturação do ensino, para que a gente tenha condições de verificar, né, como se fosse uma linha do tempo, ocorrendo os fenômenos do ensino, né, de ciências associado a essa filosofia que nos traz o conhecimento, digamos assim, empírico, também um conhecimento teórico, né, daquilo que precisamos entender enquanto estruturação da filosofia da ciência no ensino de física. Então, ela aprofunda a compreensão dos conceitos científicos, né, ao questionar suas bases epistemológicas e ontológicas, promove o pensamento crítico e reflexivo sobre as teorias e modelos científicos, né? Então, há esse momento de intercambiar e verificar quais são os pontos importantes dentro do conhecimento científico, né? Para que ele, dentro de uma estruturação de um paradigma, se estabeleça uma ciência normal, né? E sabemos que dentro da história, muitos modelos científicos apresentados, eles foram repensados ou melhorados, ou até mesmo, em algum momento, né, deixados de ser usados como modelo para o conhecimento científico, para que, a partir de um novo modelo estabelecido, em função de algumas anomalias, em função de crises dentro da própria ciência, da comunidade científica, não responder, digamos assim, o paradigma anterior, não responder a determinados fenômenos físicos apresentados, né, deve-se construir, então, um novo paradigma. Para tanto, é necessário um caminho para que isso ocorra. E aí nós vimos na discussão de Thomas Kuhn, dentro da estruturação das revoluções científicas, como esse caminho se processa, né, até que uma revolução científica se apresente, uma ciência normal novamente estabelecida. Vocês estão comigo aqui? Sim, sim. Fica ligado aí, porque se eu tiver... Vou botar o nome de uma ou outra aqui para chamar e vou chamar para discussão, hein? Por favor. Bem, um ponto crucial desse ensino de ciência, né, é a contextualização histórica e filosófica das revoluções científicas, né? A ciência é dinâmica e sujeita a mudanças paradigmáticas. É o que nós falamos, né? É necessário observar a contextualização histórica, os processos pelos quais são observados, os fenômenos que são observados pela comunidade científica. Vamos ser menos abrangentes. Vamos pensar assim em homens e mulheres que pensaram modelos, né, dentro de uma observação e cria-se então um paradigma para explicar fenômenos dos mais variados possíveis, né? Então é um ponto crucial entender essa contextualização histórica, né, e a filosofia dentro das revoluções científicas. E são inúmeras que são apresentadas. Nós demos um exemplo do próprio modelo geocêntrico, né, abraçado por Aristóteles, né, e Ptolomeu,
e que muitos anos depois, né, ele é, digamos assim, repensado, já não respondia bem ao conhecimento, né, digamos assim, astronômico que estava posto, e os problemas e anomalias que o modelo não respondia bem, né, que tiveram que ser reformulados, repensados, né? Ou seja, em algum momento o geocentrismo entra em crise dentro de um modelo, né, dentro de um paradigma, para que nova estrutura responda às questões de anomalias. Então, nesse caminho, né, a contextualização histórica é muito importante. Então, quando se fala de ensino de física, né, e a revolução que ocorre, ou as revoluções que ocorrem, nas revoluções científicas que ocorrem, a filosofia faz esse elo de ligação entre a contextualização histórica e as revoluções científicas. Algum ponto a considerar? Pode, por favor, interpor, colocar alguma coisa sobre isso. Deixa eu voltar aqui para olhar para vocês num determinado instante aqui. Aqui tem algumas pessoas que querem entrar, só um minuto. Ok? Então, vocês podem me ver aí na tela ao lado? Sim, dá para ver. Ok. É porque a ferramenta, às vezes, fica um pouco dentro de uma condição de dependência. Agora mesmo houve um probleminha aqui, mas tudo bem. Que ótimo. Então tá. Beleza. Então, veja bem, pessoal. Dentro dessa condição, o que a gente observa? Que em muitos momentos, né, a ciência se dá dentro de situações, eu falo a ciência de maneira geral, dentro de modelos em que não respondem bem mais a certos padrões. Então, por exemplo, quando eu digo assim, há um princípio estabelecido na física. Alguém poderia me dar um princípio aí que conhece da física, que pode trazer para nós? Lembrando que um princípio é um fundamento, né? Alguém pode dar um exemplo aí, por favor? Um princípio físico. Ação e reação? Ação e reação ligada à lei de um cara. Esqueci o nome do cara agora, moço. Como é que é mesmo? Newton? As leis de Newton. Oi, Etaval. Sim. Lei de ação e reação. Pronto. Alguém mais? Pois não, pode falar, Ricardo. Na verdade, todas as leis de Newton, né? A lei da inércia, ação e reação, como o colega falou aí, e da gravitação universal, não é isso? Maravilha, da gravitação universal de Newton. Alguém mais quer colocar esses pontos aí, por favor? Pode ir falando aí. Eu vejo aqui que tem muitas pessoas que querem participar. Nelson já entrou aqui. Larissa Logrado também está aqui pedindo para entrar também. Então, assim, veja esses princípios que vocês colocaram muito bem. São princípios físicos que estão estabelecidos dentro de um paradigma, não é? Não só observacional, mas também experimental, não é? Ele responde melhor às questões, por exemplo, né, de adequação dos corpos que se atraem mutuamente. Então, vocês já respondem à terceira lei de Newton, que é uma aplicação direta da questão das forças que envolvem dois corpos, né? Um par de ação e reação. Dois corpos se atraem mutuamente, né? No princípio das forças estabelecidas entre eles, de forma que essas forças, né, têm mesma equivalência, ou seja, em valor, têm mesma direção, porém os sentidos são o quê? Opostos, né? Opostos. É um princípio fundamentado? É. Beleza? Tranquilo até aí? Sim. Então, pensemos aqui, né? O modelo geocêntrico colocava a Terra no centro ou melhor, o centro e os demais planetas, inclusive o Sol, dentro daquele modelo orbital, né, em que eles estavam estabelecidos ali no movimento periódico em torno da Terra, né? E esse modelo foi abraçado por quase 1000 anos, quase 1000 anos. Só que algumas coisas dentro desse modelo já não encaixavam bem. Por exemplo, né, observava que planetas retrocediam. Como é que é isso? Retroceder planetas. Outros, eles observavam que movimentos de epicentro, né, epiciclos, se estabeleciam dentro da órbita do planeta. E algumas coisas que ficaram assim difíceis de serem respondidas. E aí comentávamos que Galileu Galilei, né, ele começa a observar
esses planetas, esses astros, e percebeu que havia outros pontos, digamos assim, né, outros corpos que orbitavam outros astros. Não que ele percebia claramente o tamanho, era algo rudimentar, mas ele percebia pontos que se movimentavam ao longo de Marte, por exemplo. Então, o que ele estava observando? Havia modelos também que mostravam outros corpos celestes em que outros corpos orbitavam em torno deles. Então, alguns modelos, né, eram apresentados em contraponto ao geocentrismo. Porém, né, com a vinda de Galileu Galilei, né, o modelo copernicano, ele vai apresentar para a gente um outro parâmetro em que a Terra está não como centro desse sistema solar, mas que ele é um dos planetas que também está, digamos assim, em órbita em torno do Sol. Então, para essa mudança, para que houvesse essa mudança de paradigma, não foi abandonado um paradigma anterior. Ou seja, digamos assim, parte da comunidade, vamos colocar assim, daquela época, a comunidade científica, aqueles que estudavam, não abandona o modelo anterior, mas um outro se debruça para estudar esses novos modelos. E enquanto um está sendo sedimentado, está sendo colocado, há um caminho para isso. Você se lembra dessa nossa conversa no encontro passado? Em que nós falávamos em que o modelo, quando ele não responde bem, ele entra dentro de um processo chamado de crise. Você sabia que o modelo, um paradigma também pode entrar em crise? Porque já não responde bem a uma condição anterior. Foi até um colega nosso que colocou isso também em outra situação. E aí, entre o paradigma que não responde bem aos problemas, a anomalia, e não responde bem porque anomalias estão colocadas ali. É como um grande quebra-cabeça. Quem já montou o quebra-cabeça aí de mais de 500 peças, alguém sabe como é que é mais ou menos? De 1.000. De 1.000 eu não tenho paciência muito, não. Até que eu vou fazer. Mais de 500 eu já fiz. Como é que é esse processo? Você me fala aí, de montar um quebra-cabeça do zero. Os craques e aqueles que ainda têm dificuldade. Separar as laterais. Não começa assim? Alguém começa pelo centro, começa pelas laterais, né? O que você acha, José Ricardo? Pegar É a melhor estratégia, né? Com certeza. É um desafio, não é? Para quem tem prática, é um desafio, mas é maravilhoso. Eu tenho dois aqui que, vez por outra, já tem muito tempo que eu não montei, eu coloco ele em cima da mesa como se eu não tivesse montado ainda. Aí começa de novo. Já estou com vontade de pegar, mas ainda estou meio assim, receoso, porque eu tenho outras coisas para fazer, mas eu vou botar em cima da mesa para quando pegar, para montar. Por quê? Porque cada peça se encaixa bem dentro do modelo. Aí Larissa coloca uma coisa muito interessante, ela vai logo pelas beiradas, né? Ela vai pelas laterais, monta as laterais e começa, então, a colocar os elementos que estão postos ali. Então, pensemos isso como um modelo científico, né? Um modelo científico é apresentado e ele responde ou deve responder às necessidades daquilo que é observado. Se em algum momento, vai se montando aquele quebra-cabeça, digamos assim, aquela ciência está sendo formatada, está sendo um paradigma montado, em algum momento uma peça não se encaixa bem, ou seja, desculpe, alguma coisa não vai bem. Será que é o quebra-cabeça? Ou será que é o montador do quebra-cabeça que não está encontrando a peça correta? O que vocês acham aí? Geralmente. A cabeça do montador. Então tá aí o problema. O que toma... Sim, pode falar, Etevaldo. Professor, eu acho que isso aí é uma discussão muito utópica, porque a ciência vem de anos, mas a evolução do mundo, hoje você vê que a questão do meio ambiente, que alguns acham que a gente tem que conservar, outros não. Eu acho que isso aí é tudo utopia. Sim, pode dar certo, pode dar errado, mas a gente não tem a certeza. Como 2 mais 2 são 4, a gente não tem certeza. Assim. Pode chegar alguém e falar que é o seguinte, que 2 mais 2 são 5, em um determinado momento. E eu acho que a filosofia dá um nó na cabeça da gente. Enfim.
É Muito bom. igual o dia seguinte. A gente não tem. A gente pode tentar montar um cronograma, mas ninguém sabe como vai ser o amanhã. Sim. Mas é isso que nós estamos trazendo essa discussão. Que bom, que riqueza poder ouvi-los nesse ponto. E aí, Etevaldo, vai retomando aqui, e vamos voltar para você, Larissa. Quando você fala 2 mais 2 são 4, na certeza, né? Aí a pergunta é, que sistema você está trabalhando? Porque se no sistema é decimal, tudo bem. Mas se você mudar o sistema para o sistema binário, aí você vai ter que fazer novas considerações, entende? Porque, assim, o que eu quero dizer é que quando você estuda um modelo, aquele modelo, e aí eu falo, dentro da ciência, está respondendo bem, até que uma situação ou outra ocorre em que aquele modelo não explica bem. Então, o que fazer quando o modelo não explica bem? Né? Ou melhor, quando há uma anomalia, há algo diferente do que até era colocado. Por exemplo, eu não li, tá? Confesso, eu vi só a chamada, mas para trazer como exemplo. Havia uma lei estabelecida há mais de 100 anos, que era uma lei sobre a parte de temperatura, me esqueci agora como modelo, de temperatura, né? De radiação térmica, uma lei chamada Lei de Kirchhoff, para radiação térmica. Lei de Kirchhoff. Kirchhoff foi um físico, né? Matemático, físico, experimental, excelente, um cara fenomenal para o tempo dele. Hoje nós usamos as chamadas leis de Kirchhoff, né? Para mostrar como é que os modelos de circuitos elétricos estão estabelecidos, lei das masas, lei dos nós, enfim. São leis que estão fundamentadas e dá certo. Mas havia uma lei que ele estudou, né, dentro de um paradigma, um modelo, digamos assim, uma lei, não, um paradigma, né, para explicar a radiação térmica. E eu vi agora uma chamada recentemente que essa lei ela foi quebrada, né? Ou seja, o modelo já não respondia bem, porque houve nova situação e que precisou ser repensado, entende? Então, o que eu quero dizer, e aí nós trazemos a discussão aqui para o nosso momento de aula, é que esses modelos que estão postos, né, eles precisam ser pensados. E eu concordo com você, Larissa, a gente não conhece do dia de amanhã. Né? Os modelos eles servem, um modelo está servindo, é padrão? Beleza, então trabalhamos sobre aquele padrão, sobre um fundamento, digamos assim. Só que em algum momento, quando aquele fundamento ele não responde bem a outras situações, então significa dizer que ele ou é parte de um todo muito maior, né? Ou ele não foi muito bem formatado. Aí, quando eu digo assim, não é incompetência, desculpe, me permita dizer assim, Thomas Kuhn, né? Ele escreve o livro A Estrutura das Revoluções Científicas, lá por volta de 1960, por aí, a década de 60, e é um livro muito atual para se ler sobre o modelo científico. Ele não se perde em relação ao pensamento crítico sobre isso. Ele vai colocar, né, que geralmente não é o modelo em si, não é o paradigma que está posto que deve ser abandonado, mas é uma forma que o pensador, o crítico, o cientista, ele vai ter que trabalhar para responder melhor. Ou seja, se há uma incompetência, é assim que Thomas Kuhn pensa, viu, Etevaldo? Se há algum problema aí, há com o cientista, que não conseguiu bem responder àquela necessidade. Então, dentro do que ele discute, eu não estou dizendo que isso é um pensamento universal, mas que Thomas Kuhn discute, é que nessa condição, quando não se responde bem a uma necessidade dentro de um sistema, um modelo, é necessário, então, entrar numa outra fase. Então, ele coloca uma estruturação de como uma ciência normal. O que é a ciência normal? Aquela que está funcionando, aquela que está ali. Até um dia que dá um problema ali, que é uma anomalia, ou seja, algo que é estranho àquele modelo, não é mais respondido. Então, o que acontece dentro da ciência? Thomas Kuhn vai dizer que esse modelo aí, ou melhor, essa anomalia, leva esse paradigma para uma crise, né? Uma crise. Dentro dessa crise, enquanto não se responde bem àquela anomalia, né, vai se trabalhando com ela ali, com esse problema de forma extra, né, de tentando responder, e enquanto essa crise está estabelecida, então entra um momento, enquanto não se consegue um novo paradigma, se mantém o paradigma anterior, mas agora apresenta-se uma situação que é uma ciência chamada ciência extraordinária, ou seja, trabalha-se uma ciência com aquela anomalia, né, sem, contudo, abandonar o que está posto aqui, porque isso aqui, tem coisas que estão sendo respondidas aqui. E quando essa ciência extraordinária se coloca, né, e dentro dessa comunidade científica se busca responder outros modelos, outros fenômenos, trazer respostas para aquilo, né, em algum momento se traz uma resposta satisfatória em que aquela anomalia agora ela é respondida e encaixada, né, dentro de uma realidade agora nova, ocorre-se então a chamada revolução científica. Né? E o mundo está assim, revoluções científicas ocorrendo.
para que se responda bem às necessidades de observação, experimentação da humanidade. Quando essa revolução ela se põe, né, essa revolução científica, aí se estabelece uma ciência normal, ou seja, então você tem um caminho, né, da estruturação, ciência normal, anomalia, crise, ciência extraordinária, revolução científica, ciência normal. Então se estabelece, então, uma nova ciência normal. Por quê? Porque a ciência, como nós falávamos no momento anterior, ela não se dá de forma estanque. Alguém fez aqui, depois alguém faz aqui e abandona isso aqui. Não é. Há um processo rítmico nisso aí, é um processo cíclico em que cada um dá uma contribuição. E a ciência trabalha dessa forma, ok? Então, entendendo o ponto de vista de vocês, mas trazendo essa discussão dentro do que o próprio Thomas Kuhn vai nos apresentar. Eu vou voltar para os slides ali, tá ok? Bem, então um ponto crucial é a contextualização histórica, né, e filosófica das revoluções científicas, como nós falávamos. A ciência é dinâmica e sujeita às mudanças paradigmáticas, né? A filosofia da ciência esclarece a natureza do método científico, mostrando que ele não é um conjunto rígido de passos, mas é um processo de quê? Como é que tá aí? Vocês podem ver aí no slide? É processo contínuo de tentativa, erro e correção. Como é que você entende isso, então, Zé Ricardo? Através de experimentos, né? Experimentação, sim. Deixa eu trazer algo aqui para vocês. A gente não vai discutir muito, mas vamos pensar algo mais próximo de nós. Entramos no século XXI, né? Passamos por ele uma boa parte. Entramos nessa década, né? E em 2020 acontece aquele problema terrível que foi a questão da pandemia, né? Algo avassalador que foi se espalhando pelo mundo, um vírus que não se conhecia bem o que ele era, como é que ele procedia, enfim, toda uma estrutura, né, de estudo se levanta para responder ou trazer, digamos assim, o menor impacto possível ou a melhor resposta para poder, digamos, vencer aquele momento difícil. Não foi assim? Aí a comunidade científica se debruçou. E como se debruçou? Então começou a aparecer ideias assim, eu não vou discutir questão política, eu não quero isso aqui. Eu quero dizer o seguinte, a comunidade científica internacional começa, então, a se debruçar sobre todo o conhecimento científico para poder responder bem, trazer a mais rápida resposta. A pergunta é, dentro daquela situação, a ciência médica, a ciência biológica foi abandonada? De maneira alguma, não é? Porque o que estava fundamentado de conhecimento científico foi basilar, foi fundamental para que a partir dali pudesse buscar, né, a melhor medicação, a melhor forma de combater, digamos, esse mal que estava posto, né? Aquilo ali foi uma anomalia. O sistema está posto, o paradigma está posto de como construir ciência, né? E a ciência da saúde, por exemplo. E chega alguma coisa que nos traz, digamos assim, uma perturbação dentro desse modelo. Então, o que a comunidade fez? Buscou novas respostas e, dentro dessas novas respostas, né, as várias vacinas, os vários modelos, as práticas de higiene, muita coisa foi colocada aí que nós, assim, seres humanos, dentro desse tempo, né, vimos que precisamos repensar modelos. E outra coisa, não só repensar a questão da ciência, mas a própria estruturação social foi alterada. Vocês percebem isso em relação digamos assim, ao combate do coronavírus? Alguém pode comentar sobre isso? Porque a ciência promove isso. Revolução social também. Gente, vocês estão comigo aqui, gente? Vocês estão assistindo o jogo do Palmeiras aí? Eu não, sou tô torcendo aqui pro Botafogo. Eita, meu Deus do céu. Só eu, tá vendo? Tem gente aí que tá Eu sorrindo sou aí. flamenguista, é porque eu não... É amanhã. Mas deixa quieto, vamos deixar isso pra lá. Sim, pode falar, Não, mas Ricardo. eu acho Sim. que... Pode falar primeiro, Larissa. Depois você fala, Zé. Fala, Larissa. Não, eu acho que o que confirma que a ciência deu certo é porque o vírus passou, né? A gente tomou a vacina, e mesmo pessoas foram contra e tudo, mas a maior quantidade de pessoas que tomou já evitou a transmissão. Sim.
Ok. Então isso aí algo assim foi revolucionário. E aí eu pergunto assim, e dentro de um aspecto social, vocês acham o quê? Que nós temos o mesmo comportamento, voltamos para estar da mesma forma como era antes? Me dá uma ideia do que resultou também de mudança de comportamento social a partir desse tempo de pandemia, depois pós-pandemia. Assim, senso comum, qualquer espirro, o pessoal já se afasta. Afasta, né? Zé Ricardo, e aí? Não, a observação que eu queria fazer é com relação à discussão da vacina, né? Sim, Não sei se você soube, recentemente, a própria Pfizer, ela falou que teria problema nessa vacina dela, né? eu mesmo, não soube. Embora, assim, eu quero dizer assim, eu tomei as vacinas, né? Sim, Sei que eu não sou contra a vacina, porque existe sempre aquela questão, é contra ou a favor, né? E virou um certo time, né? sim. Lembrando aí do futebol, né? O time contra e a favor. Acho que a gente deveria analisar as coisas mais concretas, né? Que essas indústrias aí que são poderosíssimas, ela tem lobby e tudo, então ela tem os interesses dela, né? Que às vezes não é o interesse de todos, né? Que elas querem o lucro. E Entendo. elas omitiram essa informação para a população, né? Que algumas pessoas, assim como foi constatado, né? Que teve uma reação ruim com a vacinação, teve problema cardíaco, muita gente morreu, né? Sim. Ela negou essa informação aí, né? Então, E já é comprovado que houve um problema associado a esse pensável, né? Agora, talvez a mídia ela não tem interesse em divulgar essas coisas, né? Não sei se você sabe, tem interesse também, mas a própria Pfizer, ela falou, ó, realmente, que ela foi pressionada, né? Lá no próprio governo dos Estados Unidos, né? Ela foi pressionada e aí ela confirmou isso, né? Ok. Aí Isso, a gente deveria pegar assim essa coisa assim, não, a vacina, vamos vacinar, sim, e sem questionar, né? Então a gente tem que não posso questionar. Também era um caso de vida ou morte, né? Foi muito rápido, então a situações se gente espera. estabeleceram, né, Larissa? Diante de uma situação crítica como É. aquela, não é? E tem a questão também da genética da pessoa, da alimentação e tudo, então eu acredito também que tudo contribua para uma causa, né, de doença, outra coisa. Não, mas ela deveria, é isso que eu falo, ela, tudo bem, eu vacinei, né, deixar bem claro, mas assim, ela omitiu uma informação para as pessoas que acho que a decisão tem que ser uma decisão da própria pessoa, né? E ela verificar se ela teria problema Com cardíaco. certeza. Então, assim, veja a amplitude disso, é muito maior. É uma discussão social, é uma discussão que se apresenta, só um minutinho, de maneira muito mais geral. Vamos ouvir também aqui Tito, que vai levantar a mão, e aí depois a gente retoma, porque o que eu toco no ponto aqui é entender o caminho da estruturação, da revolução científica, né? Os problemas que ocorreram, isso que você pontua, José Ricardo, é muito sério e também é verdade no que diz respeito a não saber como é que esse processo biológico, bioquímico ocorreria dentro de alterações do RNA, por exemplo, né? Mas, enfim, eu vou passar aqui para Tito, depois você fala, Tebaldo, só um minutinho. Tá bom. Boa tarde, professor. Boa tarde, colegas. Aí, boa tarde. vou levantar umas questões, tentando focar na aula e na filosofia, né? Por exemplo, Certo. sou profissional de saúde. E aí, Certo. normalmente, há uma alienação com relação às ciências políticas, sociais e tal. O que é que aconteceu? É inegável o progresso da ciência. E tem uma via de dois caminhos. A grande questão, acho que social, é da manipulação das massas. E de Sim. as pessoas não terem um senso, né? Até filosófico, né? Para questionar e buscar racionalizar para buscar a verdade. E foi seguindo o que a mídia divulgou. E num país em que não tem muita ética, né? As pessoas os políticos e tal, então eles divulgam as informações que convêm. Sim. Porque toda droga ou qualquer produto ele pode gerar danos. É questão de risco-benefício. Mas como o colega também falou, cabe a mim decidir. Mas até que ponto o poder de decisão, eu tenho poder de decisão quando eu tenho o conhecimento mínimo, né?
considerando a educação caótica que temos e até que ponto eu tenho um aparato, até como a filosofia da ciência, nós lendo mesmo o princípio da dúvida, né? Será que estão Sim, falando isso, isso é assim mesmo, né? O que é que está acontecendo, né? Que interesses outros que tem, né? Então, assim, eu acho que falta, isso é uma questão preocupante também, até para as pessoas mais jovens, né? Os adolescentes parece que tem uma apatia, tem um desligamento do mundo, eles sim. querem retirar essas disciplinas já tentaram retirar, né, da grade, né? Aí tem uma confusão com religião, tem uma confusão com comunismo, tudo assim, porque eu tiro por mim, né, a minha alienação, enquanto cidadão que não vai com as outras. Então, acho que a grande preocupação é as pessoas terem sido massas de manobra. E aí, discussões como essa, né, que aprimoram o pensar, que faculta a dúvida e que dá autonomia. Eu fico pensando até que ponto se tem autonomia para ser um sujeito social, um ator e poder decidir as coisas. Aí, voltando para o foco da disciplina, eu acho que é isso, né? E Ok, acho que Tito. pode ajudar bastante. Muito boa a sua colocação, entendeu? E quanto mais você que trabalhou de perto, ou tem trabalhado de perto e de frente, digamos, né? Dentro dessa realidade que está posta na saúde, não vou falar só do nosso país, né? Vamos colocar de maneira geral, mas voltando para a nossa realidade de combate, de situações de necessidade urgente de combater algo que era, digamos assim, aterrorizante, né? E se apresenta dessa forma. Então, assim, o que nós percebemos aí? Que a ciência, enquanto ela trabalha, né? E aí nós entendemos que a ciência, a comunidade científica, para trazer respostas positivas para necessidades humanas, vamos colocar dessa maneira, né? Falar boa ciência, vamos colocar assim, né? O que é a boa ciência? Aquilo que promove o bem-estar do outro, do ser humano. Ela passa por esses momentos. E nós, enquanto cidadãos comuns, nós estamos inseridos num contexto em que mudanças sociais ocorrem. E aí eu destaco aqui, por exemplo, Tito, Etevaldo, demais colegas que estão aqui, Larissa, que eu disse assim, quais as mudanças sociais que acontecem? Muitas, Tito relata aí, né? Talvez jovens que não estavam, e eu quero destacar uma coisa que é muito positiva, viu? Eu não sei se vocês viram isso. Sobre a questão da juventude, como é que é a leitura, como é que é o interesse, né, pelo mundo que está apresentado e trazer respostas para necessidades da comunidade em que ele vive, mas porque a juventude, a gente fala assim, é o futuro do país, não é? A juventude é o país hoje, né? É claro que nós estamos numa população que está envelhecendo, mas quais são as respostas que nós temos que trazer? Então, uma coisa positiva que eu vi, Tito, foi a seguinte: houve, eu acho que a semana passada, a Bienal do Livro, não é internacional, lá, eu acho que foi no Rio, a Bienal do Livro. Rapaz, uma multidão de jovens, de gente procurando material para leitura, para conhecimento, né? O que nós precisamos fazer? É se debruçar sobre conhecer filosofia, como a sociologia, o português, a física, o que o homem produz, né? Como resultado dessa produção, ela deve ser socializada sim, entendeu? Então, assim, é triste quando a gente vê que realidades estão postas de mudar parâmetros, currículos, né? Para atender determinada demanda, eu não estou discutindo isso. Mas se o homem tem a condição de buscar esse conhecimento de forma que ele se torne alguém autônomo e ator, né? Ator digamos, nessa condição de contribuir positivamente para o conhecimento científico, o conhecimento social, ótimo. Vou dar um exemplo disso aqui. Antigamente, eu falo antigamente, pré-pandemia, né? Era todo mundo ali, rigidamente, saindo 7h10, 6h30, 5 da manhã, até nessas grandes capitais, 4 da manhã, para chegar no horário do trabalho, para trabalhar o turno, comer alguma coisa correndo, voltar para o trabalho, sair às 6. Esse ritmo ainda continua. O país é dinâmico, ele precisa também desse suporte. Mas vocês repararam a quantidade de pessoas que estão trabalhando dentro do seu próprio ambiente de casa, que estão agora, não é? Só um minutinho, Etevaldo, vou passar agora para você, meu querido. Trabalhando em home office, e as empresas começaram a perceber que não era tão necessário aquele empregado ali dentro, o colaborador, digamos assim, dentro da empresa, sendo que ele podia fornecer um trabalho até muito mais eficaz dentro da sua própria realidade de vida ali, né? Economizando dentro da empresa lá, despesa com energia, com água, com papéis, com outras coisas, e esse servidor servindo tão bem ou melhor na sua realidade em que ele está também, né, socialmente cuidando ali da sua vida, da sua família e também do seu trabalho. Então, assim, coisas começaram a acontecer. Pois não, Etevaldo?
Professor, eu quero falar que é maravilhoso essa discussão que a gente faz. A sua aula é muito boa, porque leva a gente a refletir. Certo. Isso é bacana. Existe uma coisa chamada ciência. Para chegar a um ponto que alguém falar que isso é verdade, porque teve um monte de pesquisa, e o senhor, eu acho que vai concordar comigo, o seguinte, teve muita gente que veio antes, e às vezes também você pesquisa e vai chegar ao resultado que, não, esse caminho que eu busquei estava errado. E a engenharia, que é o meu caso, aplica muito a ciência. A questão da aplicabilidade da ciência é extremamente importante. Voltando para a questão da vacina que um colega colocou aí, quem sou eu que tenho um certo conhecimento, pouco conhecimento, para questionar uma vacina? Eu moro num prédio que um cara falou o seguinte: você confia que esse prédio não vai cair. E o engenheiro construiu e falou, não vai cair. Eu confiei. Quem sou eu para falar o seguinte: eu passar por uma ponte, que a ponte não vai cair? Por que a gente vai questionar a questão da vacina? Por que a gente vai questionar alguém que pesquisou? Esse é um ponto. Agora, eu penso o seguinte: tudo tem que ter resultado. Tudo tem que ser... só tem sentido que se der resultado, e isso a gente vê muito forte na questão de um mestrado, de doutorado, a metodologia. Será que se eu repetir isso, vai dar o mesmo resultado? Porque senão é só uma utopia. Então, esse negócio de questionamento, a palavra filosofia, às vezes até atrapalha, não sei, desculpa, às vezes até atrapalha, mas o que eu queria falar é o seguinte: o importante é o resultado. Se eu repetir quem fez alguma coisa e chegar àquele mesmo valor, o resultado foi compreendido. É claro que seres humanos são diferentes. Então, não tem sentido questionar. Nós éramos o país que mais tinha vacina no mundo. E não tinha ninguém com paralisia infantil, não tinha questionamento. Tudo era... Se eu não acreditar... Vou finalizar minha palavra agora, professor. Sim. Porque se eu não acreditar nas pessoas que são pensantes nesse país, no mundo, não adianta fazer um curso de física. Porque eu tenho que acreditar em alguém. Enfim, essa é a minha palavra. Ok. Sim, boa participação, Etevaldo. E veja o que é fazer ciência, tá vendo? A gente pensa exatamente aqueles que se prepararam, foram para dentro de um laboratório, de uma estrutura, de um conhecimento acadêmico, né? E trabalha essa teoria com essa prática e busca trazer resultados significativos para a sociedade. E quando encontra a sociedade, que somos nós e eles, as discussões são as mais amplas, porque somos cabeças diferentes, né? Pensamos, temos entendimentos, e dentro desse contexto, eu vou puxar para não fugir do horário, viu? Para eu poder trazer aqui, mas fechando essa ideia, dentro desse contexto, a sociedade se constrói, é nas diferenças, é na forma de pensar, na forma de lidar, né? E aí, dentro dessas diferenças, nessa adversidade de pensamentos, né, a gente percebe que a ciência também cresce, que nós também, enquanto seres humanos, deveríamos também, né, dentro das diferenças de pensamento, de entendimentos, buscar um melhor caminho para entender que nós não queremos, de maneira alguma, né, que essa ciência ela se
se apresente de forma duvidosa. É como você colocou, Etevaldo. Você vai comprar um apartamento ou uma casa, você vai para dentro dela, confiando que quem fez com responsabilidade, não é? Então, se algum dano por um terremoto ou alguma outra coisa, uma situação ou outra aconteça, né, dentro de uma realidade, então é uma condição, um fenômeno natural. Mas se for sei lá, o dolo de alguém que quis fazer com aquela intenção de trazer uma destruição, então pune-se aquela condição, pune-se aqueles que são responsáveis e busca, né, uma melhor maneira de responder às necessidades da sociedade. Então, a ciência física, a ciência como um todo. Ô Zé, eu vou andar um pouquinho aqui pelo tempo, e eu sei que você colocou muito bem, quando você coloca aqui, quando a empresa coloca esse ponto, ela admite que houve, né, falhas, e a questão é, dentro desse contexto, será que ela fez de forma dolosa? Eu creio que não, claro que não. Ela buscou responder o mais rápido possível dentro da necessidade, e dentro desse estudo mais amplo, talvez chegou a algumas conclusões. Mas seja rápido, por favor, Zé, para eu poder caminhar aqui, viu? Não, quero concordar com o Etevaldo aí, quando ele fala sobre a questão do questionamento, né? Que faz parte da própria evolução da ciência, né? E aí, eu aproveito até para não ser muito longo, a gente remete a Sócrates, que Sócrates dizia que só sei que nada sei, né? Então, assim, isso, para o homem da ciência, ele também não ser arrogante, né? Ele levar a ciência como algo que muda sempre, né? Acreditar sempre em mudança. Exatamente. E também, assim, aquela coisa assim, a gente fala, defende a ciência, tudo bem, mas a gente pode esquecer que, por exemplo, a ciência, através dos laboratórios, ela construiu antigamente aquela medicamento teleonida. Antigamente, as crianças nasceram sem braços, sem pé, então foi um erro da ciência aí, né? Então, a gente tem que estar atento. Existe uma coisa que a gente tem também observar, existe um interesse, né? É uma coisa importante, né? Porque a pessoa, qual o interesse, né, das indústrias? Exatamente, os interesses que estão envolvidos dentro disso tudo, né? Às vezes a pessoa defende até a morte através do interesse próprio, né? Olha isso. Você quer ver uma coisa interessante? Pegando o gancho que você falou aí, por isso que existem os sistemas regulatórios dos países, né? Só um minutinho. Os sistemas regulatórios, ou seja, partes governamentais que vai fiscalizar esse papel, um fiscalizando o outro, porque é exatamente para ver até que ponto aquilo está sendo um benefício para uma determinada comunidade, né, ou um determinado grupo de interesses, ou se aquilo responde à necessidade da humanidade, ou da comunidade na qual nós estamos inseridos. Então, a gente tem que confiar nesse modelo de que existem, né, padrões para serem respondidas, paradigmas, existem respostas que vão ser dadas na maior amplitude da ciência possível, mas existem anomalias, problemas que estão para além do nosso conhecimento, que precisam ser respondidos. E aí entra também os sistemas regulatórios, né, Anvisa e tantos outros aí, CREA, para a defesa, enfim, né, daqueles que estão aí comprando e vendendo seus empreendimentos, para que haja a melhor possível estruturação dentro desse contexto. Eu vou caminhando um pouquinho mais rápido aqui, tá, queridos? A discussão foi boa, ela demanda mais tempo, mas precisamos caminhar um pouco mais, e aí, à medida que formos, vocês vão colocando aí para nós. Então, dentro do processo, né, a filosofia da ciência esclarece a natureza do método científico, dentro de um processo contínuo de tentativa, erro e correção. Bem, o histórico e contexto. Então, vamos pensar um pouquinho agora, a breve história da filosofia da ciência, claro, né, buscando dirimir alguns dúvidas, mas sendo bem específico dentro daquela condição do tempo, tá? A evolução no contexto educacional. Só um minutinho, deixa eu diminuir aqui a tela para a gente poder ver. Então, a própria palavra, né, que deriva aí a filosofia da ciência, deriva da epistemologia, em que episteme fala do conhecimento fundamentado, algo que se conhece exatamente de maneira, de um conhecimento bem embasado, né? A palavra doxa, de mera opinião, a gente vai ter aqui a palavra epistemologia, logos, né, vem de estudo, de logia, e dentro dessa condição, nós vemos aí a palavra gnosiologia, de gnosis, né? Conhecer, então, ter o conhecimento fundamentado de algo, né? Está dentro de um contexto de estruturação, né? daquela ciência. E a filosofia da ciência vem fazer isso, vem mostrar, né, o conhecimento fundamentado para que a ciência e os paradigmas, melhor dizendo, os paradigmas sejam estabelecidos. Ciência.
Então, a palavra ciência vem do grego transliterado, né? Conhecimento, em sentido estrito, ou stricto sensu, é um conhecimento sistemático, seguro, sólido e bem fundamentado, né? Algo que não tem ali como ocorrer questionamentos a partir daquele conhecimento que está previamente estabelecido. E dentro desse conhecimento, né, outros conhecimentos se levantam a partir de um fundamento que está bem posto, ok? Então, ciência vem dessa palavra conhecimento, em que algo já está muito bem estruturado, bem fundamentado dentro daquele saber, digamos assim, né? Bem, a breve história da filosofia da ciência. A filosofia natural, na Grécia Antiga, né, filósofos como Platão e Aristóteles estabeleceram as bases da filosofia natural, que buscava explicar os fenômenos do mundo natural através de princípios racionais. Então, pensava-se um modelo, né, e dentro daquele modelo se buscava responder às necessidades daquilo que estava sendo apresentado de maneira racional. Então, um fenômeno físico apresentado, né? Por que chove? Chove. Chove é um fato. Vai chover, choveu. Mas por que chove? Quais são digamos assim, os fenômenos físicos apresentados em torno da capacidade de ocorra chuvas, né? Por que elas são sazonais? Por que em determinada época do ano aquela chuva é de maior intensidade em uma determinada região e outra não? Né? Então, os fenômenos são variados. E na filosofia natural, né, se buscava responder a isso de forma racional. Obviamente, o homem é um ser racional, como alguém colocou aí, né? É um ser pensante, logo existe. Então, nessa condição, ele busca-se respostas racionais. Obviamente, que quanto mais um modelo ele responde, digamos assim, né, dentro de padrões quantificáveis, de verificações sistemáticas, melhor se terá como, digamos assim, um paradigma bem sustentado, bem fundamentado, né, dentro de uma ciência normal. Aristóteles, em particular, influenciou fortemente a visão científica do mundo da época, né, com suas ideias sobre as causas e a natureza das coisas, diferenciando conhecimento empírico, baseado na experiência, e conhecimento teórico. Então, veja que a ciência ela começa em tempos remotos, né? Vamos colocar na Grécia Antiga, porque a gente estuda mais sobre essa questão da Grécia Antiga, mas outros conhecimentos estão postos para muito antes da Grécia Antiga. Alguém, por exemplo, aí podia trazer aí um fato que você estudou, que você viu por curiosidade, de um fenômeno ou de alguma coisa que foi construído a partir da observação do fenômeno físico, e que você fala assim, poxa, isso aqui está muito antes da Grécia Antiga, ó. Eu vou buscar um aqui, posso falar? Vocês estão comigo? Olha o jogo. Pronto. A bússola, e alguém sabe dizer de quem são os inventores, os primeiros que aparecem como utilizadores da bússola? Os chineses? Chineses, cara. E olha que isso aí não é de agora, não. E nem dos primeiros séculos da era cristã. Está lá atrás, ó. Então, o que acontece? Esses caras já tinham conhecimento de como usar aquele instrumento, observando o quê? Observando o fenômeno natural, né? Então, você tem uma agulha ali, uma agulha imantada, se você colocar ela, né, dentro de uma condição de certa liberdade de rotação, ela vai se reorientar, realinhar, né? Buscando o quê? Nós sabemos que a bússola busca o norte, né? Magnético. Mas aí no norte magnético você tem o sul geográfico, né? O sul geográfico é o norte magnético. Então você tem o quê? Alguém usando um parâmetro dentro do conhecimento científico, construindo algo, né, que vai ser revolucionário para as navegações. E hoje, né, os modelos aí você tem hoje conhecimento muito mais amplo, a revolução que se dá hoje tem GPS. Você tem instrumentação que você se organiza, se orienta no espaço a partir, né, de satélites que estão aí emitindo sinais de localização o tempo todo, recebendo e emitindo sinais de localização dentro dos nossos aparelhos, e aí nós vamos nos orientando. Mas veja como é que esse processo se dá. Foi abandonado algo no passado? Não. Foi acrescentado dentro de modelos que foram respondendo às necessidades humanas. Bem, vamos caminhar mais um pouquinho aqui. Durante a Idade Média, agora, como é que a transmissão se dava? Vamos pegar na orientação. Olha, nós estamos falando breve história da filosofia da ciência, vamos discutir um pouquinho sobre como ela se dava dentro da transmissão entre povos, né, na Idade Média. Durante a Idade Média, a filosofia natural de Aristóteles foi incorporada na teologia cristã, especialmente através do trabalho de filósofos como Santo Tomás de Aquino, né? Tomás de Aquino, ele trabalhava
que, quanto à razão, né, e a fé, elas não precisam andar dissociadas para buscar a explicação do mundo, né? Então, ele trabalhava nesse contexto. Então, essa ideia formatada, digamos assim, formulada na Idade Média, né, era amplamente defendida, então, pelo sistema religioso da época, né, que estava posto ali. Mas já as universidades medievais começaram a emergir como centro de aprendizado, onde a filosofia e a ciência eram ensinadas juntas, né? Embora a ciência se punha muitas vezes questionadora à visão teológica, nesse contexto, né, de razão e fé, contudo se mantinha estagnada ou simplesmente em silêncio diante de dogmas da igreja, como, por exemplo, a infalibilidade do Papa e as bulas papais. O que isso implica dizer para nós aqui? Porque, assim, quando a ciência se apresenta e ela traz respostas, digamos assim, né, a certos modelos que batem de frente dentro de estruturas que estão escritas por alguém, que estabelece dentro de um conhecimento empírico, né, apenas de observação da natureza, e essa ciência busca respostas mais aprofundadas, isso gera um conflito, né, um conflito de conhecimento. Então, muitas vezes, essas bulas eram colocadas e que defendiam certos posicionamentos, né, certos dogmas da igreja, eu digo assim, não falo nem da religião cristã ou oriental, mas dentro das estruturas humanas que estavam postas ali, eu falo aí dentro da estrutura local, religiosa, e batia de frente com os modelos, né? Isso podia gerar muitos conflitos. Era o caso do geocentrismo e o caso do heliocentrismo, né, que não se encaixavam e dentro do modelo dogmático da igreja, defendia o modelo geocêntrico dentro daqueles modelos que estavam postos por Aristóteles e Ptolomeu, né? E, então, dentro desse contexto, teve que ser repensado e, de maneira alguma, aí eu me permito, assim, de forma muito tranquila, transitar aqui, dizendo o seguinte, que a fé em si, ela não está aqui para explicar a ciência, nem a ciência para explicar a fé. O fato é que, quando você observa que, ao caminhar, e você observa os fenômenos naturais, e dentro da ciência, que ela pode explicar a razão humana ter limitações? Claro que tem. Ela explica o que é possível, né? Então, se demanda também outros parâmetros de comparação, e a gente falava lá sobre a forma de conhecimento, né? Em que a fé busca, dentro desse modelo, dentro do conhecimento, digamos assim, né? Apresentar explicações e dentro da metafísica se põe. Agora, a ciência que está posta, como está colocada, ela busca no modelo científico, explicar a partir de quê? De observação, de experimentação, né? Dentro de uma replicação, acho que foi até Valdo, o José Ricardo colocou, de uma replicação de modelos para que outros expliquem e os resultados sejam iguais, ou seja, experimentação física, experimentação dentro de um contexto controlado de um laboratório, né? Vamos colocar assim, controlados. Isso não é fácil, quando você vai trabalhar outros parâmetros muito maiores. Então, a fé trabalha na razão da fé, né? Em detrimento, sem anular o conhecimento racional. Claro, a fé racional é essa, é aquela que trabalha dentro do entendimento, mas que não se perde dentro daquilo que está sendo colocado de conhecimento científico, né? E vice-versa, a ciência também deve ser respeitada nesse contexto, mas nesse contexto de experimentação, do modelo científico, de experimentação, de replicação, né, de laboratório, é que o homem, digamos assim, constrói os seus conhecimentos muito dentro da sua razão, dentro da razão humana. Se alguém quiser aí, para não demorar, questionar, duvidar, colocar alguma coisa, fique à vontade, eu vou te dar 2 minutos, porque o tempo urge. Pode falar aí, eu coloquei os pontos aí, alguém aí pode ter ficado com a orelha quente aí para falar alguma coisa. Fala aí, Zé Ricardo, por favor. Olha, eu vou aproveitar que você falou de religião aí, tem uma coisa que eu estava pensando a respeito que veio desde a aula passada, que alguns colegas aí colocou a questão assim, da existência divina para a formação da vida, né? E a lei de gravitação universal, que é uma lei, né? Que praticamente eu acho que ela é essencial para o surgimento da vida, né? Ela, de certa forma, eu não sou religioso, né? Mas se eu fosse religioso e da ciência, seria uma força mística essa mesmo, realmente, né, da gravitação universal, porque ela é uma energia, né, que ela atrai e repulsa ao mesmo tempo, que mantém, né, isso que foi dispensável para a formação das estrelas e dos elementos e tal, mas que ela realmente tem uma coisa mística mesmo, assim, né,
E sem falar que a questão do conhecimento científico feito por Newton, ele sempre foi uma ciência marginal, né? A própria formação da humanidade, 99% das ideias, elas se baseavam na religião, né? Então, a própria existência da humanidade, a gente tem que agradecer também a própria concepção religiosa. Não pode condenar, né? Sim. No mundo de hoje, onde tá tão difícil as coisas, né? E você questionar que uma pessoa tem uma formação religiosa não deve ter, sendo que a pessoa se baseia para levar a vida adiante nisso, né? Como a gente ser contra, né? Muito bom. Ô, Zé, religioso, né? Mas é isso. Para não beleza. Muito, né? Prolongamento. E eu acho interessante, sabe o que, cara? É essa coisa da humanidade, moço. Cada um com o seu pensamento, cada um com o seu entendimento. E no que diz respeito, entender que a vida é um processo cíclico, contínuo, e que nós buscamos respostas dentro de contexto, né? E que a gente percebe que, eu não vou entrar no mérito da discussão aqui para a gente não estender tanto, mas que a gente percebe que o mérito, né? Não há um combate da fé para matar a ciência. E a ciência também não é esse bicho de 7 cabeças para matar a fé. Não é isso. A ideia é que se perceba o mundo dentro de uma coisa muito mais complexa. E dentro desse entendimento a gente tem a razão. E a nossa razão é limitada. Por que ela é limitada? Porque a gente tem que pensar modelos paradigmáticos o tempo todo, tem que pensar de ciência normal, tem que refazer, tem que repensar, para que a gente se acomode, veja bem, não é acomodar no sentido de ficar, acomodar uma necessidade que está posta. Né? Eu vou trazer aqui uma coisa que você chamou a atenção aí, e que eu acho muito interessante. Não vou levar para o lado da metafísica, mas vou te levar a pensar comigo aqui. Quando a gente traz o conceito de força, né? Você fala da força gravitacional. A gente fala assim, o que é força? Porque quando a gente fala assim, o que é um computador, o que é uma cadeira, uma mesa, as coisas que nós vivemos dentro do contexto físico, a gente sabe, né? Tem um padrão. Mas quando a gente fala de força, o que força é? Força, olha, para você ter uma ideia, nós chegamos aqui, eu vou colocar assim, os princípios já estavam postos. A força, a gente tenta explicar. A força faz o quê? A força aplicada sobre um corpo gera movimento. Pode gerar movimento? Pode. Concorda? Pode gerar movimento. A força também pode gerar deformação dos corpos. Também. Os corpos são formados de massa, então se duas forças, ou uma força interage com esse corpo de massa M, esse corpo pode deformar, né, em função da força aplicada. Nós vimos várias situações como essa. Desde uma bola chutada até um papel amassado, em mínima coisa. Então a força gravitacional, o que é? A força, enfim, o que é? Então a gente define força mais ou menos assim. Força é um ente físico capaz de gerar movimento e deformação. E aí? Tá de bom também para você explicar o que é força? Mas a gente vive bem com ela. Por quê? Porque a gente sabe, então, medir essas forças, nós sabemos usá-las de maneira que a gente se adeque dentro de uma condição de controle de situação científica para usá-la com cuidado, com, digamos assim, da melhor maneira possível no experimento que vai ser dado. Então, você fala da engenharia, quantas forças estão interagindo dentro da engenharia, né? E se pensar na engenharia mecânica, entre as relações de força, de torque, né? De impulso, de quantidade de movimento, são tantas forças aplicadas, e aí você procura uma única definição, você fala que força é algo capaz de gerar deformação ou movimento, ou as duas coisas simultaneamente. Mas, enfim, gostei de sua participação, também coloco dessa maneira, né? Então, tem coisas que nós achamos prontas e utilizamos da melhor forma possível, deveríamos fazer assim, né? E até entendê-las, aí a fé traz explicações dentro de um contexto de fé, e aí cabe a cada um dentro do seu contexto, né? Entender se crê ou não, tá? Mas vamos aqui, continuando um pouquinho, porque a nossa hora urge. Bem, o Renascimento e a Revolução Científica. Vou encostar aqui a janela, porque tem uns cachorrinhos aqui fazendo barulho ali. O Renascimento trouxe, então, né, logo ali, meados e final da Idade Média, né? O Renascimento trouxe uma renovação do interesse pela investigação empírica e a redescoberta dos textos antigos, incluindo os trabalhos de filósofos naturais, gregos e romanos. Então, uma característica do Renascimento é o quê? Agora, buscar entender esse mundo sem interferência direta, né, de um dogma
digamos assim, da igreja, que pudesse colocar o que você pode e o que você não pode pesquisar. Não, não há essa coisa. A liberdade do homem para escolher estudar, eu acho isso maravilhoso. A gente tem a capacidade de ir buscar conhecer. E a partir do conhecimento, aquilo traz o quê? Entendimento a respeito da razão das coisas, por que elas estão postas, por que elas existem, se não existem, por que não existem. Então, tudo isso se dá dentro de debruçar para buscar o conhecimento. E o Renascimento é esse tempo que apresenta-se para tal. A Revolução Científica, no século XVI e XVII, né, transformou radicalmente a ciência e a filosofia. Cientistas como Copérnico, Galileu, Kepler, Newton, só a galera forte aí, fizeram descobertas que desafiaram a visão de mundo aristotélico e estabeleceram novas bases para a ciência moderna. Então, a partir do empirismo, a partir da observação, a partir da experimentação, da quantificação de modelos apresentados, então começa-se a ciência, digamos assim, crescer em termos de não só de tamanho, né, de conhecimento, mas de realizações. Filósofos como René Descartes, né, e Francis Bacon contribuíram com métodos e abordagens que enfatizavam a importância da dúvida metódica e da experimentação. Por que isso ocorre assim? Por que está acontecendo isso? A anomalia dentro da ciência é exatamente esses momentos de acomodação entre uma ciência normal, que não responde bem, e uma nova ciência normal, digamos assim, que responde melhor. Então, o que o modelo científico apresenta? Apresenta situações nas quais perguntas são levantadas. E dentro dessas perguntas inquietantes na ciência, respostas buscam ser dadas para que traga a melhor forma de, digamos assim, vai ficar redundante, responder melhor às necessidades, né, daquilo que está sendo estudado. Então, no método de Descartes, né, a gente vê esse método indutivo, ou o método, né, de trazer também perguntas que vão implementar ou buscar responder melhor às inquietações da própria comunidade científica, buscando uma ciência, uma nova ciência, ou melhor, uma ciência normal, né, que se apresente. Bem, entre o século XVIII e o século XIX, nós vemos o iluminismo e o positivismo, né? Bem, dentro do iluminismo, durante esse período, a ciência se tornou cada vez mais independente da filosofia e da teologia. Começou, digamos assim, a andar com as próprias pernas, né? E ver para que caminho ela foi indo aí. Filósofos como Immanuel Kant discutiram a natureza, né? O Immanuel Kant, né? Como alguns falam, discutiram a natureza e os limites do conhecimento científico, estabelecendo uma ponte entre filosofia e ciência. A ideia do progresso científico continuou cumulativo, começou a tomar forma, influenciando tanto a prática científica quanto a educação. Então, essas coisas foram, claro, permeando até a própria forma de ensino dentro dos meios acadêmicos, das escolas, das universidades, né? Dentro desse contexto do entendimento, digamos, de filósofos como Immanuel Kant, ou Kant. No século XIX, o positivismo de Auguste Comte propôs que o conhecimento científico deveria ser baseado apenas em fatos observáveis e verificáveis, excluindo qualquer especulação metafísica. Então, o que acontece dentro do positivismo? Então, vamos estudar a ciência como ciência, o modelo como está apresentado, e vamos observar e verificar. Então, vamos pegar apenas isso aí. Qualquer outra resposta fora dessa condição, nós não vamos ater, nós não vamos especular, porque não faremos especulações metafísicas. Então, não é o campo, né, de um conhecimento científico voltado para a experimentação puramente física, para responder a todo um conhecimento que vai muito além daquilo que nós apenas podemos experimentar em laboratório, né? Então, o conhecimento é muito mais amplo, inclusive o conhecimento da fé. Filósofo, século XX, a filosofia analítica e o empirismo lógico. O início do século XX viu o surgimento da filosofia analítica e do empirismo lógico, com filósofos como Bertrand Russell e os membros do Círculo de Viena, Moritz, Schlick, eu acho que é assim que diz, Rudolf Carnap, enfatizando a lógica e a linguagem na análise científica, né? Então, vamos enfatizar a lógica, tem lógica, e com a análise científica nós podemos obter, a partir de uma linguagem própria, para responder aos questionamentos. Thomas Kuhn e as revoluções científicas, em 1962, ele, né, Thomas Kuhn, publicou a estrutura das revoluções científicas. Eu estou até sugerindo que vocês, se puderem adquirir esse material, ele é muito bom, excelente para estudo, tá? Como a filosofia da ciência se encaixa dentro de um modelo ou de paradigmas, digamos assim, para que uma ciência normal seja estabelecida. Desafio da visão linear e cumulativa da ciência, né? Kuhn argumentou que a ciência progride por meio de revoluções que mudam os paradigmas dominantes, beleza? Henri Lakatos e Iri, deve ser assim, Lakatos, né? E o programa de pesquisa. Bem, já Lakatos desenvolveu a ideia de programa de pesquisa, sugerindo que teorias científicas são estruturadas em torno de um núcleo duro,
de suposições fundamentais protegidas por hipóteses auxiliares. Vou repetir. Lacatos desenvolveu a ideia de programas de pesquisa sugerindo que teorias científicas são estruturadas em torno de um núcleo duro de suposições fundamentais protegidas por hipóteses auxiliares. Então, o que você poderia dizer para nós aí sobre, você leu alguma coisa sobre essa questão desse pensamento de Lacatos, sobre um núcleo duro da ciência? O que seria isso? Um de cada vez, hein? Sim, Larissa. Que não muda, que é constante. Por aí, viu? Exatamente. Alguém mais quer acrescentar algo aí? O que Lacatos está propondo dentro da ideia de programa de pesquisa, sugerindo teorias estruturadas, ou seja, que não sofrem mudanças abruptas. Aquele núcleo mantém-se. Então, digamos, qualquer roupagem que está próxima desse núcleo aí, né? Isso aqui você pode mexer. Vamos chamar isso aqui de cinturão de proteção. Aqui está o núcleo duro, não é a ciência, isso aqui não muda, isso aqui é o fato. Agora, tudo que está em torno dela, a gente pode amoldar, tirar, colocar, para que a gente possa responder melhor. E aí, você acha que a ciência deve trabalhar dentro desse núcleo duro? Sua opinião. Pensa um modelo aí. Ter como base, eu acho. Tem como Para base. pensar, é que nem Bhaskara, você tem aquela fórmula ali, mas você vai modificando até chegar no resultado. Sim. Então, a equação de Bhaskara te dá soluções, né, de equações que trabalham em grau 2, né? E tem a forma de obter ali a resposta. Qualquer outra coisa, você vai ter que entender, fazer a leitura sobre o que aquela equação de traz como resposta física, matemática, enfim, o que apresentar. Alguém mais quer colocar sobre isso? Então, vou caminhando. Não, como é a disciplina de filosofia da ciência, eu vou trazer algumas coisas para você pensar. Não estou falando para você concordar comigo, pelo contrário, aqui é exatamente essa amplitude de você fazer suas leituras, né? E também se posicionar sobre elas. Por exemplo, eu vi por muito tempo, e eu falei isso na aula no momento passado, né, que um modelo físico astronômico apresentado para a explicação do universo, né, de como ele começa, porque o homem é assim, o homem é questionador por natureza. Ele quer saber como, por quê, o que aconteceu. Se não fosse assim, não era ser humano. Porque somos assim, queremos buscar respostas para aquilo que nós não sabemos, perdão, que nós não conhecemos. Então, nessa condição, né, o modelo estava lá. Então, quando, por exemplo, apareceu, que no início de tudo, então, naquela mega explosão que ocorreu dentro do princípio ativo, né, em frações de segundo houve a inflação, então os corpos começaram a ser espalhados em altíssima temperatura e começa todo aquele processo de explicação de como o universo começa, desse ponto, né? E um desses pontos coloca-se é o seguinte, que como é que seria esse universo primordial? Como é que estaria lá, no momento que tudo começou, né? Uma das explicações é dizer que naquele momento ali, os corpos estavam em altíssima temperatura, que não havia estruturação ainda muito bem fundamentada de corpos rígidos, galáxias e tudo mais, né? Estariam ali de forma que não seria nos primeiros bilhões de anos uma formação como nós temos hoje. E nós sabemos que quando nós olhamos para, por exemplo, uma galáxia no universo, usando um telescópio, ou olhamos, vamos fazer mais próximo, quando a gente olha para a estrela, eu até comentei isso, acho que foi aqui, né? Quando a gente olha para a estrela, a gente está olhando para o presente da estrela ou para o passado dela? Passado, né? Quando a gente olha para a galáxia, muito mais no passado, a gente está vendo como é que eram as formas lá. Então você vai pensar o seguinte, peraí. Então, lá no começo, a teoria vai dizer o quê? Que lá a gente vai olhar, e quando a gente abrir, digamos assim, abrir a cortina para dar uma olhadinha lá, como é que era mais ou menos, ou seja, usando um telescópio com esse poder de alguns bilhões de anos, né? Lá no passado, para nos mostrar, seriam coisas jovens, seriam coisas que não estariam, digamos assim, que estariam num começo, né, de formação e tal. Na lógica, eu entendo que seria mais ou menos assim também. Mas aí vem um tal de um James Webb telescópio, né, que leva o nome de um grande astrônomo, James Webb, né, que deu uma grande contribuição no estudo, inclusive na NASA, algumas décadas atrás. Leva-se, então, esse telescópio aponta-se para esse ponto, digamos assim, no universo primordial. Chega lá, né, alguns bilhões de anos, né, alguns próximo dentro dos bilhões de anos, do que seria o começo. E, para a nossa surpresa, o que eles encontraram lá, em termos de galáxias?
Galáxias novas, galáxias estruturadas ou galáxias estruturadas? Alguém viu isso aí? Galáxias estruturadas. Galáxias estruturadas no mais alto grau de estrutura. Então você fala, pô, velho, peraí, por causa disso aqui, eu tinha que explicar isso aqui explica bem isso, aquilo, tal, tal, mas agora eu tô vendo um negócio ali que tá diferente de tudo que eu entendi. Como é que eu tenho lá no começo galáxias prontas? Então, amigos, o que eu quero dizer aqui é que a ciência que nós estudamos, ela não responde a todos os pontos. Ela busca melhor responder ao conhecimento, digamos assim, ao conhecimento que é posto pela humanidade. A melhor resposta. Mas aí as anomalias aparecem. Se as anomalias aparecem no modelo, no paradigma, o que é feito, então, na ciência? A comunidade científica, vamos dizer assim, por Thomas Kuhn, ele diz que entra em crise. Então, o modelo entra em crise. Então, o que acontece? A comunidade agora vai se dobrar dentro de um modelo duro, Larissa, que é aquele ali. Não abandona, não. Fica com aquele ali, casado com ele, mesmo que ele está ali naquela condição. E fica ali. Tá percebendo? Uma parte da comunidade agora vai se debruçar para tentar explicar por que as galáxias que estão lá no começo são galáxias estruturadas. Por que existem corpos estruturados no começo? Outra comunidade está aqui abraçado com o modelo. E fica ali. Então, entre um modelo, um paradigma anterior e um novo, tá? Há um caminho de estruturação, que é a anomalia. Quem se lembra? Depois vem o quê? Crise. Depois, quando a crise se estabelece, para não ter um modelo novo, mas também não abandona o velho, entra numa ciência. Como é que chama essa ciência? Alguém se lembra? Ciência extraordinária. Tá pegando a ideia? Da ciência extraordinária. Após se debruçar, buscar respostas, quando se tem uma resposta satisfatória, e quando isso ocorre, não dá para dizer. Pode ser um mês, pode ser um ano, pode ser 10 anos. É o tempo em que a ciência está ali extraordinariamente trabalhando. Até que encontra-se uma resposta definitiva que melhor responde. Então, entra-se na chamada revolução científica. E a revolução científica lhe dá o quê? Uma nova ou uma ciência normal. Então, o caminho é de uma ciência normal que entra em situações com anomalias, de crise, depois entra em uma ciência extraordinária, depois vai para a revolução científica e entra novamente na ciência normal. É um ciclo de processos. Integração no currículo. Como é que dá, então, a evolução do contexto educacional? Já estou terminando, viu, gente? Só um minutinho mais aqui. A filosofia da ciência começou a ser integrada nos currículos de ciência para ajudar os alunos a entenderem a natureza e o desenvolvimento do conhecimento científico. Cursos de filosofia da ciência tornaram-se comuns em programas de graduação em ciência, promovendo uma compreensão mais crítica e reflexiva. A educação científica crítica, no final do século XX, início do século XXI, houve um movimento crescente para ensinar a ciência de maneira crítica, incorporando discussões filosóficas sobre a natureza da ciência, seus métodos e suas implicações éticas e sociais. Modelos de ensino como ensino por investigação e aprendizagem baseada em problemas começaram a incorporar elementos de filosofia da ciência para enriquecer a experiência educacional. Maravilhoso. É isso aí. O homem tem que ser instigado a conhecer. E para isso ele precisa investigar, precisa trazer situações, problemas, para buscar incorporar respostas aos elementos que estão apresentados pela filosofia da ciência. Desafios e oportunidades. Embora a integração da filosofia da ciência no ensino tenha encontrado resistência, especialmente devido à tradição de ensino focada em conteúdo, ela oferece uma oportunidade única para desenvolver habilidade de pensamento crítico e compreensão profunda. Professores de ciências começaram a receber treinamento em filosofia da ciência para melhor equipá-los na tarefa de ensinar a ciência de maneira reflexiva e contextualizada. Métodos de ensino, a metodologia de ensino, abordagens histórico-filosóficas, contextualização histórica de teorias científicas, estudo de casos, que é a análise crítica de experimentos históricos, atividades práticas e reflexivas, né? Exercícios que promovem a reflexão filosófica. Desafios e oportunidades, integração no currículo de física, por exemplo, benefícios para a formação de professores e alunos. E aqui nós paramos por um minutinho para que, se você tiver alguma dúvida, queira colocar, você pode falar nesse momento. Sei que o nosso tempo é curto, mas para fazer as considerações finais, eu gostaria de ouvi-los. Silêncio ensurdecedor. Foi boa a aula, professor.
Muito bem explicado. A gente vê que tudo vem da questão do olhar, né? Do observar, ou do tato, dos sentidos, para se Sim. aprofundar em qualquer área. E todo mundo se beneficia, mesmo sendo contra ou a favor. A ciência, tudo que a gente que produz, mesmo que não está envolvido, acaba se beneficiando e usando ela. Exatamente, né? Ou seja, nas diferenças de entendimento, né? A gente cresce com isso também. Não é sobrepor um outro conhecimento, mas dentro dessas diferenças chegar a conclusões outras que enriquecem isso. Eu acho que eu chamo isso esse nome seria talvez de sinergia, né? A soma das partes, né? O todo, o resultado é maior do que a soma das partes, né? Viu, Tito? É aquela questão de falar assim, pô, 2 mais 2 é 4, beleza. Alguém que falou, eu acho que foi Etevaldo, 2 mais 2 é 4, beleza. Mas e quando alguma coisa soma com outra coisa e dá um resultado maior? É isso que é legal. Que aí é o quê? Onde as diferenças que se estabelecem te traz novas soluções e novos pensamentos a respeito, né, digamos, do conhecimento social, acadêmico, cultural, científico, e por aí vai. Vou à frente um pouquinho aqui para fazer a conclusão. Bem, qual é a atividade da semana? Agora eu vou pedir uma coisinha para vocês. Pode? Já estou pedindo. Senhor. Lá no fórum já tem uma atividade que vocês vão estar respondendo, beleza? Mas eu queria que vocês comentassem essa atividade lá no fórum também, ó, de que forma a filosofia pode contribuir para uma compreensão mais profunda dos conceitos da física. E aí, como nós falamos um pouquinho sobre astronomia, né, associada à astronomia, dá uma pesquisada, pensa um pouquinho como é que essa filosofia pode contribuir de uma forma mais significativa, mais profunda, entre o conceito da física e associado ao conhecimento astronômico. Fica na liberdade para comentar lá, beleza? Já tirou uma foto aí do slide? Ô, professor, tem como disponibilizar o slide? Tem um colega até que pediu também. Tem como sim. Eu vou ver a maneira mais fácil aqui de colocar em disposição. Vou ver com o Marco aqui, com o Marcelo, César, viu? Para que eles me ajudem aqui a disponibilizar para vocês. Certinho. E, finalmente, a nossa atividade que já está posta da terceira unidade. Eu creio que vocês já viram lá, não é? Atividade, para que a gente tenha capacidade de fazer a conclusão, nós teremos mais um encontro síncrono. E esse encontro síncrono, agora nós vamos conversar um pouco mais sobre a sequência didática. Na verdade, vocês vão produzir uma sequência didática, né? Lá estão os parâmetros para você poder construir dentro do Moodle, você já tem lá disponível, né? Que deve constar lá a disciplina, a identificação do professor e turma, né? A série, ano, tema que será trabalhado dentro dessa série, lista dos conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais, como é que você vai trabalhar esses conceitos do que você vai estar abordando, né? E procedimentos que serão dados, e as atitudes dentro desse contexto, dos conteúdos que serão trabalhados. Como é que você pensa isso dentro da estrutura, né, da lista dos conteúdos? As habilidades da BNCC, ou do currículo do seu sistema de ensino, dizer quais são as habilidades, competências que estão assim sendo trabalhadas ali dentro da sua sequência didática, tá? O tempo de duração dessa sequência é uma aula, 2 aulas, 3 aulas, 3 momentos, enfim. Você tem essa liberdade de colocar, mas que seja pelo menos para mais de um momento, tá? Para que você possa fazer comparações ali depois. Forma de organização da turma. 7, descrição das aulas, pensando em introdução, desenvolvimento e conclusão. E, finalmente, né, o que você vai colocar ali como uma conclusão da finalização da sequência didática. Beleza? De mais a mais, eu agradeço e muito obrigado, né? Ali foi na digitação, pela atenção. Queria dizer do prazer de poder estar com vocês aqui, ok? Eu não estou aqui como alguém para trazer as respostas todas, e talvez muito mais para seus questionamentos, mas queria dizer para você que nessa liberdade, certo? De opinar, enfim, de se posicionar, aqui é a nossa disciplina, tá certo? Voltada para esse parâmetro, e eu queria, mais uma vez, agradecer a vocês. Querem colocar mais um pontinho aí? Passei 5 minutinhos, mas é coisa rápida. Beleza? E aí, gente? Tranquilos? A gente que agradece pelo pouquinho de conhecimento ou de dúvida que plantou na nossa cabeça aqui. E a gente vai correr atrás, né? Para entender um pouquinho mais. Obrigada. É isso. Obrigado a vocês. É isso, né? É mexer com as nossas ideias sobre o que vamos produzir. E essas dúvidas, esses conhecimentos, agora nós vamos desenvolver isso não só para uma disciplina, é para todo curso, é para toda forma como você vai atuar na sua área, né? Nesse caso, o nosso curso de física maravilhoso aqui, dentro da atuação, de fato, né, em que estamos como professores, como tutores, enfim, pessoas que lidam com a educação. Tá certo? Por favor,
façam as atividades, cumpram essas atividades dentro do prazo, tá certo? Peço também que não deixe de ver com cuidado ali como é que é a sequência didática, porque no próximo encontro nosso, vocês vão apresentar a sequência didática. Aí o que acontece agora? Vai ser um intercambiamento aqui de discussões. Vocês vão estar apresentando essa sequência didática, tá? E aí, dentro desse tempo, nós vamos, dentro de um tempo muito específico, fazer o fechamento da nossa disciplina no nosso próximo encontro. Tá ok, gente? Certinho. Até a próxima, então, professor. Um abraço a todos. Até mais, pessoal. Bom jogo. Tem lista de presença, professor? Tem lista de presença? Ô, Marco, por favor, você coloca a lista de presença, é verdade? Já foi enviado na mensagem. Pronto. Mensagem, viu? Encaminhada. Pronto, Marco, obrigado, Lucas. Já está enviado a lista. Obrigadão, Marco. Obrigadão, Marcelo, César, vocês todos, estudantes que estão aí, viu? Tamo junto aí. Nós vamos nos falando aí durante o curso, tá? Marco, depois eu vou conversar com vocês lá no grupo, viu? Tranquilo, professor. Ok, um abraço, professor. Até mais. Um abraço, gente. Até mais. Obrigadão. Obrigado, professor. Bom fim de semana. Você também, querido. Bom final de semana para vocês. Esse conteúdo é para apresentar na próxima aula, professor? Sim, Hugo. Aí o que acontece? Na próxima aula, vocês vão estar, durante a semana, né, preparando a sequência didática, e nós vamos discutir um pouco a sequência didática dentro do que vocês vão apresentar. Obviamente, como o tempo tem sua limitação, eu queria muito que vocês trouxessem, né, alguns casos específicos para a gente poder apresentar, mostrar, relacionar, beleza? Mas para o próximo encontro nosso. Para o próximo encontro. Tá certo, muito obrigado. Valeu, meu filho. Não comentei bastante, mas estava aqui acompanhando. Não, beleza. O importante é isso. Estamos juntos aí, viu? É bom participar, mas vamos aguardar você para o próximo, então. Valeu.